bem-vindos a mais um Tira Dúvida do Simplificando Ressonância com Joyce Brandão e Jeane-Claire Ribeiro. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de ressonância magnética do ombro. É um exame simples, tem todos os dias na nossa agenda, é um dos primeiros exames que nós aprendemos, entretanto, é um dos exames que a gente mais tem dificuldade em aprendê-lo, não é mesmo? Isso é verdade, porque quando eu comecei a fazer ressonância, eu aprendi joelho rápido, eu aprendi crânio rápido, mas quando chegou no ombro, eu travei total. Qual foi, assim, a tua dificuldade com o ombro? Porque todo mundo tem uma queixa com o ombro, mas o que você achou do ombro quando você estava começando? Qual era a dificuldade real? Eu tive crise de ansiedade e chorei também. Mas uma das minhas queixas que eu sempre não consegui, na verdade eu não conseguia entender, é a inclinação dos cortes, por onde que eu ia inclinar, onde começava, onde terminava, e isso me deixava louca, que eu cheguei a chorar e ter crise de ansiedade. O ombro me... Eu já passei uns maus bocados com o ombro também. Em relação a essa questão de não saber como angular corretamente, eu acho que muito disso é porque os cortes, tanto os coronais quanto os sagitais do ombro, eles não parecem um corte sagital e eles também não parecem um corte coronal quando a gente está inclinando lá na anatomia do ombro, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um sagital do crânio, a gente divide bem ali na linha média, os cortes, eles são prescritos retos com o crânio, né? E a gente consegue dividir as duas metades em direita e esquerda. Quando a gente vai fazer um coronal do crânio, por exemplo, você faça um corte reto ali em cima do conduto auditivo interno, paralelo ao conduto auditivo interno, e a gente consegue dividir esse crânio anterior posterior, a gente tem um corte perfeito coronal. É fácil entender o que é um sagital do crânio, É e é verdade. muito fácil entender o que é um coronal do crânio. Mas quando se trata de ombro, pela minha experiência pessoal e pelo que você comentou de dificuldade que você teve, eu acho que uma das coisas que pega é a galera entender o que é perpendicular e paralelo ao quê. E também lembrar que a gente tem o corte coronal estrito, que é o coronal verdadeiro, que a gente corta reto, e a gente tem Sim. o coronal da estrutura. E no caso do ombro, a gente não faz um coronal do corpo. A gente também não faz um sagital do corpo, né? Que não é só cortar em direita, esquerda e antero-posterior que você vai ter seus respectivos cortes. A gente faz um coronal do ombro. E esse coronal, ele passa paralelo. Ele passa paralelo ao supraespinhal. E é o paralelo que a gente sofre e chora. Porque quando você fala, às vezes a pessoa que tá te ensinando, ela pega e fala assim pra você: "Ah, você tem que angular paralelo", ou ela nem fala paralelo, ela só fala: "Você tem que angular pelo..." Deu branco, tudo bem. Ela fala, angula aí paralelo ao supraespinhal, angula aqui pela escápula, né? Que tem gente que Não, ensina a inclinar também pela glenoide ou pela pelo tendão. escápula, pelo tendão do supraespinhal. Mas é realmente, né? Nem A fala. literatura fala pra gente angular pelo tendão do supraespinhal, mas nem todo mundo fala angula aqui pelo tendão do supraespinhal. E Às vai vezes lá e ela te nem sabe o mostra, nome, né? e vai lá e te Aí ela mostra fala onde angula, tá o angula paralelo bendito. a isso aqui. Não, e detalhe, quando ela fala angula paralelo a isso aqui, ela te mostra a imagem do ombro, que não já passou o corte do tendão, né? E já tá lá e você fica olhando. Mas se é pelo tendão, aonde é que tem tendão aqui? Porque ela já te mostra ali a parte da cabeça, Do húmero, né? do ombro, aí você fica, onde é que tem tendão aqui, gente? É, o tendão tá lá bem em cima, né? É, não sabe É um dos mais. primeiros cortes ali. Mas a questão é que normalmente a gente vai lá, faz essa inclinação pelo tendão do supraespinhal e depois a gente tem que ir lá na cabeça do húmero, porque há alguns tendões ali que a gente precisa envolver também e pra ter certeza que não tá cortando nada. Só que eu acho que antes da gente começar a falar do planejamento sagital, por exemplo, eu acho que a gente tem que ajudar a galera a entender o que que é paralelo, Ah, sim, né? com certeza. Então, assim, paralelo é uma coisa que passa ao lado, né? Eu não sei se você tiver uma explicação melhor para paralelo, inclusive, já passa aí pra galera também. Mas para mim, passa ao lado, junto, rente. Por exemplo, se eu for passar um corte paralelo a esse balcão, eu vou passar ao lado dele, alinhado com ele. Então, isso é o paralelo. Você vai encontrar o tendão do supraespinhal e vai traçar esses cortes É a paralelos. mesma coisa que você falar, ah,
aquele estabelecimento fica naquela rua. A rua paralela a tal avenida. Você consegue Exatamente. entender É. que é Inclusive, lado a quando a lado. gente tá dirigindo, que a gente tá, né, de carro ali, a gente tá paralela à rua, paralela à Sim. avenida, no mesmo sentido em que ela vai. Então, assim, acho que para entender o planejamento de ombro, a primeira coisa que você tem que entender é o que é paralelo e perpendicular e que esse coronal não é um coronal do corpo, mas um coronal do Do ombro, ombro, da estrutura, da né? estrutura anatômica em questão. Eu acho que na questão de paralelo e perpendicular, Joyce, a gente poderia usar o seguinte já da rua. A rua, você tá dirigindo, né? Você tá paralelo. Aí você tá numa rua que não é principal. Você chega na principal, você tem que parar. Quando você tá indo aqui, antes de chegar na principal, você tá paralelo. Quando você corta a principal, É, você tá perpendicular, não é? Eu acho que a fica mais principal fácil. ficou perpendicular à rua que você está. Sim, Acho que ficou fácil de né? pegar Fica também. mais tranquilo. Então, imagina que a hora que você tem que fazer perpendicular, você não vai passar mais ao lado, você vai cortar, literalmente, você vai fazer um ângulo de 90 graus com aquilo dali, né? Uhum. Então, eu acho que esses dois conceitos têm que ficar muito claro. Imagina que você está atravessando uma rua. O perpendicular você está atravessando a rua. O paralelo você está indo na rua, você está Ao dirigindo lado, naquela é. rua. Por exemplo, a faixa de pedestre, ela tá É perpendicular à perpendicular. rua. Sim, Você no carro, você está paralelo à rua. E é exatamente. isso que a Fica gente mais tem que. fácil de. É, ficou legal, né? A gente tem que levar isso em consideração. Já os cortes sagitais, que também não é um sagital do corpo, eu não corto reto aqui com o corpo, né? Fala assim, ah, mas eu tô vendo o ombro aqui de frente. Você não consegue simplesmente cortar em direita e esquerda e dizer que você tem um sagital do ombro. Você tem um sagital do corpo ali, talvez. Um sagital, sei lá, talvez até se estiver fazendo um síndrome do desfiladeiro torácico, um plexo braquial, você tem um sagital do plexo braquial ali. Sim. Mas você não tem um sagital do ombro. Para você ter um sagital do ombro, você precisa traçar os cortes perpendicular. Agora você vai fazer um Você ângulo está de atravessando a 90 faixa de graus. pedestre. É, exatamente. E a gente tem que fazer um ângulo de 90 graus com o tendão do supraespinhal. É, eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo tem que ter bem claro, né? Então, realmente, o que que é paralelo, o que que é perpendicular e que a gente tem planos coronais, sagitais e axiais estritos, que não é o caso do ombro, porque a gente vai inclinar esses cortes, a gente vai obliquar esses cortes de acordo com uma determinada estrutura. Então, a gente vai ter um coronal, um axial oblíquo do ombro, Sim. né? E tem a questão do posicionamento também, né, Joyce? Ah, Que sim. o posicionamento é bem importante. É, na verdade, assim, a questão do exame de ressonância como um todo, ele começa no No posicionamento, posicionamento, verdade. né? Se você faz um mau posicionamento, você tem um resultado ruim. E se você não entendeu que o que você está vendo ali na tela, que está te trazendo um resultado ruim como produto final de imagem, é fruto do posicionamento, você não vai conseguir desempenhar, salvar aquele exame ali na tela, num planejamento, porque o posicionamento foi ruim, né? Então é aquela máxima que eu sempre trago. Não existe planejamento perfeito no mundo que salve um posicionamento ruim. Posicionamento. Mas aí, o que que você queria considerar em relação a essa questão do posicionamento? Semana passada eu tive um problema com o posicionamento do meu paciente. Nós fazemos, lá onde eu trabalho, a gente faz em bobina dedicada. Não posicionei corretamente, entretanto, meu paciente era bem grande e não estava tendo sinal suficiente. Apesar de a dedicada ser uma dedicada Pro ombro, né? pro Pra ombro, estrutura. não estava tendo sinal suficiente. Eu fui lá, troquei, Tá, coloquei. eu acho que essa parte acho que a galera precisa entender melhor em relação. Então, você usou uma bobina dedicada e o que que você enxergou na imagem que te disse que ela não tava boa? Tinha muito ruído. Muito ruído aonde? Eu tinha ruído, Joyce, na articulação do acrômio clavicular. E geralmente a dedicada não deixa, né? Fui lá, troquei pela flex. E na flex, gente, a flex é mais fácil de posicionar. Mas Dá um pouco mais de eu trabalho. errei o posicionamento. E aí é que entra o que a Joyce acabou de falar, né, Joyce? Que você tem que saber o que você quer e onde que a tua estrutura vai estar e a tua bobina vai acompanhar a tua estrutura De que está fato. sendo estudada, né? Em relação a essa questão do ruído do ombro, eu acho que vale a pena a galera prestar atenção em duas coisas. Primeiro, ver se o cabo não tá torcido.
Porque aquilo pode levar a uma má transmissão Uhum. ali dos dados, do sinal, e você tem uma imagem ruim, muito ruidosa. Então, realmente vale a pena considerar isso. Outra coisa é que teu paciente era muito obeso, né? Tipo, não era tão. Tipo, ele era grande, eu acho que ele tinha É, cerca de uns 120 quilos, mais ou cento e menos. vinte e cinco 125 quilos. Então, é um paciente grande que já traz um desafio. E uma coisa que a pessoa precisa prestar atenção com qualquer bobina independente da bobina que tá, independente da bobina que tá utilizando, na verdade, é a questão da centralização do ombro. Que quando eu cheguei lá, pelo menos até então, o que eu tinha visto é que o paciente estava bem posicionado em relação ao posicionamento anatômico do braço, do ombro, estava bem centralizado, mas assim, ainda sentia um pouco de ruído com a tua bobina flex. Mas eu acho que você já entendeu o que aconteceu naquela situação e o que fazer para resolver isso da próxima vez. sim. Qual foi o erro que você encontrou no seu E outra posicionamento? coisa, às vezes a pessoa fala assim, você vai lá, você deixa 2 dedos acima. Gente, não confie nos seus dedos. Se você tem os dedos finos, eu tenho os dedos finos. Eu fui lá e deixei 2 dedos acima. Pra mim, tava, eu conferi. Mas os meus dedos são pequenos e não deu os 2 dedos acima. Então, o meu posicionamento estava faltando sinal em cima, porque eu estava com uma bobina apropriada, estava faltando sinal na parte superior do ombro, que não deveria. Que a bobina flex Sinal ela tem perfeito, um né? sinal muito bom. Não deveria e a minha bobina não estava acompanhando a anatomia do ombro, porque às vezes a gente olha o ombro tá aqui, a gente quer colocar a bobina aqui, né? Aham. E a flex não vai aqui. A flex ela vai aqui, porque é ombro. E devido É, àquela de fato. puxadinha no ombro, ele fica desregular, não fica certo aqui com o pescoço, né? Bom, então, eu acho que você falou muita coisa que eu entendi porque a gente conversa essa Uhum, linguagem. Então, eu vou tentar passar pra galera o que que você passou. O que que acontece? Quando a gente vai posicionar o paciente com a bobina flex, você vai colocar. A nossa bobina flex aqui, gente, é uma bobina retangular, mais ou menos assim, desse tamanho, que a gente usa ou a 40 ou a 50, depende do tamanho do paciente. E tem gente que tem a bobina redonda, uma circular, põe uma em cima e outra embaixo. Então, o nosso modelo é um modelo retangular que a gente vem parecendo um sanduichinho e encaixa no ombro do paciente. Independente do modelo de bobina que você está usando flexível, que você tem que prestar atenção? Se o alcance de sinal dela está na região de interesse que você precisa. E aí, o que ela percebeu? Que tinha um ruído na região ali da articulação acromioclavicular anormal e ela não estava gostando da imagem. Só que ela não estava conseguindo identificar o quê? A buchinha que a gente sempre coloca para proteger o contato de pele do paciente com a bobina, ela estava levemente acima da bobina. E ela realmente botou 2 dedinhos ali. Só que o dedo dela já é fino e a espuminha estava passando da bobina. Então, para ela, na cabeça dela, estava passando 2 dedos. De bobina acima do ombro. E na verdade não tava. E por que que esses 2 dedos é tão importante? Você precisa jogar o sinal um pouco mais para cima para você ter sinal nessa região aqui. E outra coisa, se você botar a bobina simplesmente reta aqui, você pode ter um prejuízo de sinal. Então, quando você vai fazer ombro com bobina flexível, com esse modelo que a gente utiliza aqui, a gente faz o quê? A gente dá uma inclinadinha nela aqui, para ela vir encaixando como se você estivesse fazendo isso aqui. Você dá uma inclinadinha, a bobina ela não entra reta. Você dá uma inclinadinha para cá e puxa o sinal dela aqui para cima. aqui E na direção da clavícula, né? na Ela vai. direção da clavícula, porque aí quando você passar um esparadrapo ou um velcro aqui na bobina, você consegue aproximar ela melhor aqui, Uhum. porque essa região de ar já é prejudicial para o sinal do exame, e você consegue melhorar aquele sinal ali em cima. Então você tinha um ótimo sinal quase de braço, mas Tava tava lindo. faltando sinal na cabeça do húmero ali. Então você tem que subir a bobina um pouquinho, tá? Até porque o FOV não é tão grande. Uhum. Beleza. Aconteceu que ela botou essa primeira bobina e não gostou do sinal e ela achou que o problema era o tamanho da bobina. E aí ela cometeu o primeiro erro de verdade do exame Sim, dela. O segundo, na verdade, né? porque fui lá, coloquei a bobina 70. Gente, a bobina 70 é desse É desse tamanho. tamanho. O paciente não precisava de bobina 70. Nenhum paciente precisa de bobina 70, É isso tá? que eu queria que você explicasse, Joyce. Quais as bobinas até qual bobina flex a gente pode usar? Isso é uma questão muito relativa. Depende, porque assim, a gente tem a experiência com GE, você também tem Uhum, uma experiência anterior com GE, então você conhece as mesmas bobinas que a sim. gente já tem aqui no Que serviço. a gente já sabe o sinal que ela alcança, É, né? só que assim, no caso dessa bobina, a gente tem uma bobina 40, que a gente chama de flex pequena, a gente tem uma bobina 50,
Particularmente, eu acredito que aquele ombro dava pra ter feito com a 40. Mas tudo bem fazer com a 50. Agora, a 70 é desse tamanho, bem grande. E aí ela pegou e deixou, tipo, encostava aqui na coluna, passava do queixo do paciente aqui na frente. E ela não tinha resolvido o problema dela dos dois dedos. Porque ela não subiu a bobina o suficiente. Então, ela não ia conseguir o sinal, nem com a 50, nem Eu com a continuava 70, com os meus nem dois com a dedos. 40, porque ela continuava com os dois dedos dela, a espuma passando da bobina. Então, assim, ela não ia ter mesmo o sinal que ela queria. E aí é o seguinte, gente, não se faz ombro com aquela bobina daquele tamanho, a não ser que você não tenha outra opção. Você não usa uma bobina tão grande. Mas por que hoje que. Agora sim, eu quero saber se o nosso bate-papo durante a semana resolveu a situação. Por que que a gente não usa uma bobina tão grande para fazer ombro? Quais Por- são os riscos? Bom, primeiro que a gente usa um FOV pequeno, né, Joyce? Yes. E segundo, que depois disso, né, gente, é lógico que eu aprendi. Só pra frisar, gente, essa semana eu ouvi uma frase assim, hoje, tudo que a gente aprende na pressão, a gente aprende e nunca mais esquece. E realmente é verdade. Tudo que você aprende na pressão, às vezes a pessoa tá te pressionando, não é para o teu mal. Cata aquilo ali e leva pra tua vida, porque você nunca mais vai esquecer. E assim, a estrutura do Se teve ombro, emoção, você não esquece mais. nossa, a estrutura do ombro é pequena, você não precisa de uma bobina grande. Quando você coloca uma bobina 70, ela já vai pegar aqui externo. E outra, quando você coloca ela aqui, ela fica machucando o queixo do paciente. Então você tem dobra, vai dobrar a sua estrutura, você vai ter dobra no seu exame, você não vai saber de onde está vindo a dobra. É arriscado você machucar o paciente, porque o paciente vai estar aqui com a cabeça pro lado e pode muito bem virar e acabar machucando. E você ainda deixa o paciente desconfortável. Ele vai mexer, você vai ter mais problema ainda no seu exame, porque além da dobra, além do perigo Do de tempo machucar o extra. paciente, o tempo que vai demorar para a aquisição, o paciente não vai mexer, porque ele está desconfortável. De fato. Então, gente, assim, a máxima do posicionamento, uma das máximas, das regras de posicionamento é usar sempre a menor bobina disponível para aquela estrutura de interesse. Joyce, quer dizer que eu tenho que pegar, por exemplo, uma bobina flex 70 para fazer um abdômen? Não, gente. Você vai pegar a bobina mais apropriada. É aquela questão, não dá para fazer mão com bobina body. E também não precisa fazer ombro com bobina 70 se você tem uma menor disponível. Por conta dessas questões que ela já comentou. Paciente desconfortável, vai mexer, você vai ter que gastar muito mais tempo gastando no phase, gastando com um FOV maior, vai ter que aumentar a resolução para compensar tudo aquilo dali. Então vai te dar muito mais trabalho. Então escolha sempre a bobina menor, tá? E aí, prestar atenção ao que a imagem está te dizendo. Ela entendeu uma mensagem com a imagem. Isso é muito importante. Ela já identificou que quando ela iniciou o exame dela, tinha um erro, tinha um problema. Então, o que a gente tem aqui? Um alto ruído na região superior do ombro. E aí ela pensou o seguinte: o raciocínio dela não estava errado, mas eu acho que dá para melhorar e é por isso que a gente veio falar sobre esse assunto hoje. O problema não era a bobina. Não era trocar de bobina, né? Quando ela trocou para flex, eu acho que ela já resolveria muito bem o problema dela. Mas o problema era posicionar melhor a bobina em relação à anatomia de interesse. Como a gente já comentou, o FOV para ombro é pequeno. É 16, mais ou menos, 18, né? No máximo 20 ali, dependendo do paciente. Porque o Não que passa. você quer ver ali no coronal? Você quer ver a cabeça do ombro, o tendão do supraespinhal, o manguito rotador, outros tendões envolvidos na estrutura. Se passar disso aí, a gente já tá querendo estudar escápula, então é outro exame, né? Aí talvez sim, agora já dá pra gente pensar numa flex 70, dependendo do tamanho do Ainda é grande. paciente, né? Posicionamento muda um pouquinho, né? Pra deixar o paciente mais confortável. Mas se o FOV é pequeno, você não precisa de pegar tanto sinal a mais, porque isso vai te custar tempo. Se você tem mais sinal, você vai precisar usar mais no phase, usar mais FOV, talvez você vai ter que mexer na matriz, você vai ter que calibrar outros parâmetros da máquina, e isso tudo custa tempo. Esse é o fato, né? Então, em relação ao posicionamento, eu acho que é importante prestar atenção
se o problema na imagem que você tá vendo não é um problema de posicionamento, má conexão de bobina, cabo torcido. Quem trabalha com Philips, por exemplo, não pode trabalhar com uma volta no cabo. Ele dá artefato de sombreamento brincando. Aí você começa a ter problema em cima de problema e acha que o problema tá lá no console. Na verdade, o problema tá lá no cabo da bobina, que ficou mal conectado, ficou torcido, entendeu? Então é uma coisa que a gente realmente precisa prestar atenção. Então, só aqui agora nesse. Opa! Só que nesse nosso pequeno bate-papo, o que que a gente pegou? Com os nossos erros do nosso dia a dia, porque eu também erro, né? Então, o importante é você entender na imagem o que ela tá te transmitindo como mensagem e corrigir. O que a gente entendeu é, ah, plano de aquisição, existe o plano estrito e o plano da estrutura que a gente está estudando. Você precisa entender o que é um paralelo, um perpendicular, entender onde começa teu exame, né? Que você comentou no início da história, que você tinha um pouco de dificuldade de entender onde começava o exame, onde terminava. Isso é questão de anatomia, isso é para você estudar talvez um pouco de anatomia radiológica. E entender também que o paciente, não basta o paciente estar bem posicionado, o paciente estava perfeitamente posicionado em relação ao posicionamento anatômico do braço, da estrutura, só precisava levar a bobina um pouquinho para cima, para ela priorizar aquele sinal que ela precisava ali em cima, que o problema estava resolvido. E, gente, assim, a gente aprende com o erro dos outros, né, Joyce? Sim, Mas a gente aprende muito mais com os com nossos. certeza. A emoção é Nossa, maior, né? a emoção é maior. A gente já entra, você pega o paciente, você já vai pensando, eu não posso mais fazer aquilo que deu errado aquele dia. E Exato. você E você guarda isso pra pega o vida. feeling assim, muito Por que, fácil. por que que você acha que quando você me mandou a imagem eu já tinha falado que era bobina? Porque isso já aconteceu em alguma parte do meu passado remoto. Eu já sofri com o mesmo problema, até entender que era aquilo ali também. E é uma verdade. Agora, quando eu entro para posicionar meu paciente, eu já entro pensando em todas as coisas que deram errado no passado. E isso serve realmente de aprendizado. A gente acaba não errando no futuro as mesmas coisas, né? É. Então, você falou agora de planejamento. Vamos lá. Joyce, onde é que começa e onde termina o nosso planejamento coronal? Eu acho que o coronal e o sagital é o que mais. É o que mais pega, né? É, Que é a uma. galera mais confunde, justamente porque não é um coronal e um sagital do É. corpo. O E as coronal, angulações, né? por conta da inclinação, ela é diferenciada. É tipo coração, né? Se a gente for falar um dia Ó, sobre coração, a gente vai ver que a maior dificuldade em relação ao planejamento é porque a estrutura muda um pouco a inclinação e a gente precisa mudar os cortes também. e além de tudo, você ainda olha ele o tempo todo de cabeça para baixo, né? É. Quando você tá olhando no livro, é uma maravilha. Mas enfim, o coronal do ombro, ele é orientado pelo tendão do supraespinhal. Então, nossos cortes vão passar paralelos, né, ao lado do Lembra? supraespinhal, e a quantidade de cortes deve ser suficiente para cobrir desde ali o tendão do subescapular até um pouquinho ali, passando um pouquinho do infraespinhal também. Lembrando que a inclinação dos cortes é pelo supraespinhal, mas a quantidade de cortes deve ser suficiente para pegar esses outros dois tendões. Gente, a inclinação do corte coronal, você está paralelo à rua. Você está dirigindo, tá indo na rua, né? Exato. E o sagital, que é outra dúvida muito recorrente, a gente vai trabalhar com os cortes perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, Atravessando a faixa. atravessando a rua, né, atravessando a faixa, ali em relação ao supraespinhal. Então, a gente vai fazer perpendicular ao tendão do supraespinhal. E a gente precisa incluir até, né, a gente pega toda a cabeça do húmero, pega pelo menos um corte muscular ali da cabeça lateral aqui do húmero e a gente inclui até a região ali da incisura espinoglenoidal. Que é aquela barriguinha que forma. Aquela curvinha que a gente tem ali. Isso é importante porque, apesar de a gente ver melhor ali a estrutura do ombro, a gente bate o olho no coronal e a gente fala, opa, isso é um ombro. E apesar disso, tem muito radiologista que defende que a sequência mais importante é o sagital. Porque, dentre outras informações, ele consegue ver também a atrofia muscular ali. Então, a gente precisa prestar bastante atenção em ambos os planejamentos. O axial é simples, né? Um axial reto ali, pegando desde a articulação acromioclavicular até o recesso articular ali, a gente tem ali um bom axial. Outra coisa, por que que é importante o porquê da puxadinha no braço e a rotação externa do braço, da mão? Ah, tá, interessante. Bom, a gente tem ali a região do manguito rotador, onde a gente tem a inserção de uma série de tendões ali. Bom,
Quando você vai posicionar o paciente, você pede ele para fazer uma rotação neutra ou uma rotação externa. Porque se você fizer uma rotação interna, você causa uma sensação de encolhimento ali nesses tendões que faz com que pareça que eles estão parcialmente rompidos. Uhum. Então a gente joga para fora para manter eles estendidos. A gente até brinca que é a questão da posição das 12 horas, né? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem para vocês entenderem o que é um ombro bem posicionado e por que da palma da mão para cima. E quando a gente fala da puxadinha, é porque quando você vai posicionar o paciente, ele tá tenso. Sim. Ele sempre tá tenso quando vai fazer o exame. Ele vai, de repente, experimentar aquilo pela primeira vez. É desconfortável, é barulhento, vai demorar não sei quantos minutos, ele não pode mexer, então ele fica tenso. E a reação natural dele é fazer isso. Isso é horrível para planejar os cortes, não fica estético, não é bonito, né? Apesar de repente ele estar em posição anatômica, não é legal. Então você pega e puxa o braço para baixo, que você vai conseguir planejar todos os cortes muito mais facilmente, porque o ombro ele vai estar bem Retinho, retinho, né? bem fazendo meio que um ângulo de 90 graus aqui da articulação do próprio ombro. Agora, se ele tá assim, você começa o corte da articulação acromioclavicular, vê um buraco aqui no meio, porque o paciente faz aquela saboneteira aqui, né? Porque ele tá tenso, isso é sinal de tensão. Então, você vai no final e dá uma puxadinha, claro, levando em consideração a situação do paciente, a patologia, grau de dor, se tem ou não fratura. E lembrando que, assim, em caso de fratura, o paciente tem fratura, a gente tem que ter cuidado com essa questão da rotação. Você pede para ele fazer, se ele não consegue, você não mexe, né? Dependendo do tipo de fratura que você tem, você pode piorar o estado do paciente. Então é importante verificar isso também. E quando o paciente tem fratura, eu particularmente, em vez de posicionar a bobina de 3 canais, que é uma bobina dedicada, aquela que se coloca dentro do ombro aqui, é mais fácil de posicionar, eu acabo utilizando já a bobina flex. Porque a nossa bobina flex, particularmente, ela é uma bobina de 8 canais. Já, mesmo que fosse 4, já era mais que 3, né? Sim. E aí, como ela é uma bobina de 8 canais, tem um alcance de sinal muito bom, eu consigo ver muito melhor tanto a região aqui superior do ombro, quanto a região aqui humeral. E aí eu vejo até onde que tá indo aquela situação do paciente, né? Se tem alguma questão muscular ali também, se é só tendínea, se tem uma fratura óssea, ou se o paciente tem uma queixa de dor que vai mais embaixo, aí vale a pena você considerar qual bobina que você tem, que vai te oferecer um alcance maior de sinal nesse sentido. Ô Joyce, e falando em bobina, quando a gente começa a ver que o exame tá ficando bom, você fica numa fissura por sinal, né? Que É, cada vez que você faz um exame tem um ruidinho, você não quer aceitar que tem aquele ruído ali. isso é legal, isso é interessante, porque você está começando a galgar para o próximo nível de profissional que você vai ser, né? Então, o cuidado que a gente tem no posicionamento, o cuidado que a gente tem com o sinal da imagem, o cuidado que a gente tem com o planejamento, revela o tipo de profissional que nós somos. E eu, particularmente, acho que a gente tem que tratar todos os pacientes o melhor possível, né? Sim, De repente, uma negligência nossa pode esconder uma patologia do paciente que ele só vai descobrir daqui anos mais tarde, aí talvez tenha complicado, o tratamento seja mais complexo, ou não tenha mais tratamento. Então, realmente, eu acho que isso é interessante, a gente começar a prestar atenção nessa questão do sinal, ter essa gana por ter sempre a melhor imagem, né? Tem gente que tem preguiça de botar uma bobina, por exemplo, flex, porque dá um pouco mais de trabalho de sim. posicionar do que a de 3 canais, que é dedicada. Eu já acho a flex mais fácil que a dedicada. Você acha? Acho. Eu acho que para posicionar na dedicada, eu acho que a gente faz mais rápido, Uhum. principalmente quando você tá com a equipe de enfermagem que é menos treinada É, nesse sentido. Acho que você consegue manter o fluxo mais rápido. Mas eu, particularmente, prefiro 100% o sinal da Flex. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho para ajustar tudo ali, que você tem que colocar algumas faixas extra, você tem que contar talvez até melhor com a questão da respiração do paciente, deixar ele mais tranquilo para evitar que ele faça aquele movimento de caixa torácica que possa prejudicar a qualidade da imagem, mas eu acho que o sinal dela é infinitamente melhor do que a dedicada. Pelo menos no serviço que eu trabalhava antes, a gente tinha uma dedicada, que eu achava bem ruim. Não era igual a que a gente tem hoje. é que a nossa é boa. É que você deitava o paciente e encaixava ela assim. Mas Ah, é ela ficava dando aquela. muito artefato. Então eu já aboli aquilo ali e posicionava sempre com a flex.
E aí, à medida que você pratica, você faz rápido. Hoje a gente fez um posicionamento em 4 minutos, né? De ombro com flex. Então não é muita coisa, né? Só para os colegas que têm agenda de 15 em 15 minutos. Aí é complicado. Não, e engraçado que quando você fica nessa gana, por sinal, é até engraçado, porque quando eu pego o meu exame e eu observo os seus e não tá igual, esse exame não tá bom, não está igual ao seu. A gente começa a procurar padrões de qualidade cada vez mais altos, E né? fica exigente com você mesmo. E isso é o que vai te fazer ser valorizada como profissional em qualquer serviço. Não só aqui, né? Então, você que está assistindo hoje esse vídeo, é uma coisa que você precisa prestar atenção e que vai agregar valor no sentido de tornar você um profissional mais valioso, sabe? Então, por exemplo, deu um problema, você consegue resolver? Você entendeu o que aconteceu ali? Você consegue resolver aquilo rápido? Ou você atrasa a agenda ali meia hora, 1 hora tentando resolver aquela questão? E às vezes é uma coisa simples, às vezes é a questão dos 2 dedinhos de sinal para cima, já resolve teu problema. E aí você acha que não, mas quem recebe teu exame tá percebendo o que tá acontecendo. Seja o médico solicitante, ele fala, opa, esse exame é o que melhorou. Esse lugar aqui tem uns exames que vêm melhor, outros vêm pior. Alguém tá percebendo que o teu exame é melhor. Alguém tá percebendo, a pessoa que lauda, o médico o radiologista que lauda, tá percebendo que o teu cuidado, às vezes, de repente, tá melhor e maior do que o do colega. E isso acaba fazendo com que, se ele precisar trocar a equipe, se ele estiver insatisfeito com a qualidade de imagem dele, vai fazer ele pensar, não, fulano fica, esse não fica. Porque hoje o mercado, ele está extremamente competitivo. O que que o mercado está pedindo de você hoje? Que você seja rápido, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui, né? A gente faz todo o processo de humanização, o paciente é bem atendido, bem posicionado, né? Bem orientado, mas a gente faz tudo isso rápido, a gente planeja rápido. Quando o paciente sai, a maioria dos nossos pacientes, Já eles são sai de com a fora, imagem, né? né? Quando o paciente sai na porta, né? Ali ele tirou a roupa, colocou a roupa dele que ele vai sair ali na recepção, o exame dele já tá pronto, né? Já foi copiado. Se tem CD, a gente já tá fazendo a impressão desse CD também. E falando em humanização, eu acho que é algo muito importante, gente. Quando você pega o seu paciente, você trata ele muito bem. Para mim, o meu paciente é o meu príncipe, é a minha rainha. Você trata ele muito bem, ele vai sair dali, ele não vai dizer, ai, a moça a técnica de enfermagem. Ele vai falar, a médica que me atendeu lá dentro da Eles sala. até acham que a gente é médica, né? A Porque para doutora e eles nós tal. somos médicos. Inclusive, eu até ganhei Presente, eu né? ganhei flores de um paciente, de uma mãe de um garotinho, porque, claro, com todos os nossos pacientes, com todos os meus pacientes, eu procuro ser bem educada. Eu até comentei uns dias atrás que aquele paciente, um paciente claustrofóbico, e eu comentei que eu ficava muito feliz quando eu ia lá, conversava com o Que ele paciente consegue e fazer. ele conseguia fazer. E com todos os nossos pacientes, nós temos que ter essa humanização, né, Joyce? E tratar com carinho. Mas a criança, ela entende outra linguagem. A É. criança é muito Tem que ser melhor. muito mais. Tem que ter muito mais jogo de cintura, ser muito mais Sim. psicólogo, pra deixar mais à vontade, pra ver se ele consegue fazer, né? E Realmente. ele sempre vai lembrar de você. Sempre vai voltar. Sim. Ah, o atendimento ali naquele local é bom. É verdade. A gente acaba sendo reconhecido como um local que tem um bom atendimento, né? Que aí isso acaba gerando um valor pro serviço inteiro. Sim. Mas ele tem paciente que ele fala assim, né, ele pode ter ido lá uma vez com você, uma vez comigo, e a próxima vez ele fala assim, não, eu quero fazer com fulano. Eu já tive vários pacientes que, quando eu trabalhava em lugares maiores que tem vários técnicos, né? Que a gente trocava de 4 em 4 horas, e falava assim, não, eu quero fazer na hora de tal fulano. Porque ele se sentia mais à Sim. vontade, mais confortável, né? Tinha paciente que ia fazer exames longos, tipo neuroeixo, e aí, nos lugares onde ele ia, eles tentavam obrigar o paciente a fazer tudo de uma vez. E você tava vendo que o paciente não tinha condições de fazer o exame todo de uma vez. Então, fazia um exame, tirava ele um pouco, deixava ele fora, fazia um outro, ele descansava e depois entrava de novo. Aí acabou que, enquanto eu trabalhei naquele serviço, quem fazia o exame daquele senhor era eu. Porque ele sempre preferia fazer Preferia comigo, porque eu você. entendia a situação. Era difícil para ele ficar naquela posição, ele estava doente, ele tem uma carga emocional que ele traz quando vai fazer um exame, que a gente tem que respeitar Sim. também.
E às vezes o paciente já chega ali, você não sabe de onde ele tá vindo, você não sabe qual foi a informação que ele obteve do médico, né? Uhum. E para você tratar, não é nem que você não trate bem, mas você não dá um sorriso, você não brinca um pouquinho, você não fala, o paciente É. sai dali. Paciente não é um número, né? Tem gente que fala assim, quem Exatamente. vai entrar agora? O joelho. É. Quem vai entrar agora? O ombro. A gente tem que ter o cuidado, né? Quem vai entrar agora? Seu fulano de tal, vai fazer exame de joelho. Você tem que conversar com ele se sentir importante pra você, né? Ele perceber que ele não é só mais um paciente, que às vezes a gente tá com a agenda atrasada e a gente tende, né, a fazer isso. A gente tem que ter esse cuidado, porque é Uhum. normal do ser humano. Tá com a agenda atrasada, a gente tá com medo de alguém brigar com a gente, da recepção vir falar que os pacientes já estão reclamando lá fora, Você da tem que gestão. falar com os pacientes lá fora. Exatamente. Então, o nosso desejo realmente é não atrasar a agenda. Mas mesmo que isso aconteça, a gente tem que lembrar que cada paciente ali é um paciente diferente, tem uma situação diferente, está fazendo o exame por uma razão. E lembrar mais uma coisa, que o paciente, quando ele chega para fazer o exame, pode ser da ponta da unha. Ele já vem da casa dele pensando que ele tem um tumor. E que É. ele vai morrer nos próximos 6 Não, já meses. pesquisou, o Google Já pesquisou. já deu tudo. E Não, ele já vem abalado e falando emocionalmente, em né? tirar o paciente, entender a dor dele, nós tivemos aquela paciente, né, Joyce, do quadril, que nós colocamos ela 3 vezes, atrasou, acabou Atrasou. atrasando, né? E É. mesmo assim a gente teve o cuidado de tirar, colocar e. E nem todo mundo vai conseguir fazer isso que a gente tá fazendo, né? Também tem isso, No por dia que a conta nossa da. agenda tá muito cheia, a gente não consegue tentar muitas vezes. Mas o que acontece? O paciente é de fora, vai viajar 8 horas para chegar na casa dela. Então você tem que pensar nisso também. Então o paciente deitou na mesa, começou a chorar de dor, não tava conseguindo, né? Não conseguia fazer rotação interna do pé. E aí você tem que começar a entender, falar assim, olha, eu tenho um paciente, tira, deixa ela descansar e vamos tentar fazer o outro. Aí tentamos mais uma vez. O paciente não conseguiu. No final das contas, tadinha, ela realmente não conseguiu fazer o exame. Mas, na maioria dos casos, quando a gente faz isso, o paciente consegue fazer o exame, né? E sai dali agradecendo, que para ele é importante, ele tá num quadro álgico intenso, ele quer saber o que ele tem, para começar a tomar a medicação correta, fazer o tratamento correto e se livrar daquela situação. E não só pegar o paciente, se eu não consegue, se ela não consegue, tudo bem, Tchau. vamos remarcar, né? É, realmente, tipo assim, você tá com a agenda de bem meia hora, tá cheio, seu protocolo é longo, às vezes você não vai conseguir tentar fazer tudo isso que a gente faz aqui. Às vezes, o mais humano pra ele, pra que você consiga dar o atendimento que ele merece, é falar assim: olha, nosso exame dura tantos minutos, preciso que o senhor fique bem quietinho, o senhor consegue. Tenta explicar pra ele o que realmente vai acontecer, o que que você precisa dele. Se ele não consegue, você tentou, você deu o seu melhor, ele não conseguiu, se oferecer a opção de sedação, se for o caso do seu serviço ter, né? A gente tem. Então, o paciente não consegue, a gente não tem como ficar com ele mais tempo ali, porque vai atrasar os outros 10 pacientes, vai deixar 10, 15 pacientes infelizes para tentar agradar um, a gente também tem que fazer essa questão da balança. Aí a gente fala, ó, a gente tem sedação, o médico vem, te assiste, fica o tempo todo com você aqui, que você vai dormir, fazer o exame, e aí quando terminar o exame você vai acordar. Porque às vezes o paciente não consegue porque é claustrofóbico, às vezes o paciente não consegue porque realmente está com dor. Às vezes o paciente não consegue porque ele tem medo de descobrir o que vai ter no exame dele. Tem muito disso também. Isso aí, né? Então, assim, eu acho que a gente falou bastante coisa em relação ao exame de ombro, questão de humanização, né? Sim, que é muito importante, gente, muito Faz importante. parte do exame, faz parte do processo. Que às vezes a gente já entra no automático ali, não quer nem saber. E você olha para o paciente, você vê a gratidão, né? Claro, gente, Tem pacientes, nem pacientes. todos vão ser gratos, mas é aquela coisa. Tem gente que acha que você não fez mais do que Sua sua obrigação. obrigação. Mas é aquela coisa, você vai fazer por alguém aqui, vai vir um outro paciente mais educado, mais agradável e que vai te tratar ali, você vai ficar, nossa, E eu como é acredito eu bom. acredito que a vida retribui também, Sim, né? Não pode não ser só ali, pode ser em outro aspecto das nossas vidas também. Mas eu amei o nosso bate-papo eu de hoje, também. né? Eu espero que alguma coisa que a gente falou hoje que agregue na vida de quem tá Eu começando, acredito que principalmente. vai. Muito. E se tem alguma dúvida, galera, que não foi respondida nesse vídeo,
comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você tem dificuldade num exame específico e você tá achando dificuldade de estudar isso sozinho, de encontrar material, já deixa aqui nos comentários também, porque pode virar assunto do nosso próximo Tira Dúvidas aqui do Simplificando Ressonância. Então é isso, Joyce. Obrigada pela oportunidade. Sempre é muito bom estar aqui conversando com você. E eu acredito que essas dúvidas não eram só minhas no início, né? Muita gente que está iniciando, que já está no serviço há uns meses, ainda tem muita dúvida. E eu acredito que esse bate-papo, ele foi muito esclarecedor. A gente visto que você vai colocar as imagens e tudo mais e acaba que tira muita dúvida. Show de bola! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e aguarda o nosso próximo vídeo.